Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Pois é, mais um vídeo aí. E esse vídeo nós vamos falar, amados, sobre o pastor. Essa figura de liderança dentro das denominações, talvez até da tua denominação que você esteja assistindo esse vídeo. A gente vai ver aqui nesse vídeo um lado que talvez ainda ninguém explorou. E eu não vi ainda, não percebi, é por isso que eu vou trazer esse tema aqui para vocês. No sentido, o que este líder, que influência esse líder exerce sobre as pessoas, sobre os seus liderados, né? A gente vai ver que o pastor, ele destrói a vida dos que querem seguir o Messias. Coloquemos nossa atenção, amado, nos efeitos práticos que o pastor exerce sobre as pessoas. A distinção fora das escrituras, clero leigo, né, tem causado tremendo danos ao corpo do Salvador. Tal distinção provoca uma ruptura na comunidade dos seguidores do Messias por classificá-lo como cristãos de primeira e de segunda classe, né? Dependendo de como você está ali dentro, você poderá ser olhado desta maneira. A dicotomia clero-leigo, amados, perpetua uma horrível mentira. A mentira de que alguns são mais privilegiados do que outros quanto ao servir o Criador. Nossa ignorância da história da igreja permitiu sermos defraudados. O ministério do único homem, o herói, o faz-tudo da congregação é completamente alheio ao Novo Testamento. Aceitá-lo necessariamente sufoca o seu funcionamento. Você sabia disso, meu querido? Somos pedras vivas, não mortas. Todavia, a posição do pastor tem transformado você em uma pedra que não respira. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 2, verso 5 diz assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O ofício pastoral vem roubando o seu direito de funcionar como membro do corpo do Salvador, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Esse ofício fecha a sua boca e prende você ao banco, sentadinho ali. Eu fiquei ali por 20 anos dessa maneira, meu querido. Isso distorce a realidade do corpo, fazendo do pastor uma grande boca e de você uma orelha, uma orelhinha. Isso deixa você na condição de espectador mudo, capaz apenas de fazer anotações do sermão e de passar lá a bandeja lá da salva para a oferta, para o dízimo. Você é reduzido a isso. A moderna posição de pastor passa por cima do principal ensinamento da carta aos Hebreus sobre as questões do sacerdócio. Torna eficaz o ensinamento de 1 Coríntios capítulo 12, versos de 14 a 31, que nós não vamos ler aqui, amado, porque é um pouco comprido. Mas ali está falando, né, se um membro olha para o outro e fala não é do corpo, porque eu não sou daquela função e não sou daquilo, não sou disso. Mas ali a gente vê, amado, naquela passagem de 14 a 31, que ninguém pode dizer que não é do corpo, porque todos têm uma função dentro do corpo do Salvador. E você não é diferente disso. Você tem os seus dons, você tem o seu talento, você tem a maneira adequada de viver a sua vida, pregando, falando, exortando. Eu não sei como. O teu dom é quem conhece é você, tá? Amado, cada pessoa tem o direito e o privilégio de servir com os seus dons a quem for conveniente. A figura do líder religioso anulou a mensagem de 1 Pedro 2,5, lá que nós lemos lá, de que cada irmão ou irmã é um sacerdote funcional. Não é aquele vivo morto ou morto vivo, sentado naquele banco dia após dia, anos após anos, como uma ovelha muda, calada. Amado, ser um sacerdote funcional não quer dizer que você pode fazer um tipo de pechincha do serviço, como cantar hinos em seu banco, levantar as mãos durante a adoração, substituir transparências lá no visor para o pastor, ou ensinar uma classe de escola dominical ou sabática. Não é isso não. Essa não é a ideia neotestamentária de ministério. Tais coisas são nada mais que um auxílio ao pastor em uma palestra presidida por ele. É isso que você está fazendo. Você é um ajudante lá do pastor, mais nada.
Muito da adoração protestante, principalmente em nossos dias, foi infectada pela horrível tendência de considerar a adoração como uma obra do pastor e talvez até dos músicos. Com a maior parte da congregação restrita ao cântico de hinos e reduzida à condição de espectadora, atenta e piedosa. É assim que as pessoas foram reduzidas, colocadas. Cadê elas exercendo o talento delas? Tratam o pastor como se ele fosse um profissional especialista. Tudo isso é danoso pelo fato de que cada crente é um sacerdote. Não apenas diante do Criador, mas mutuamente. O pastorado moderno rivaliza com a direção funcional do Messias em sua igreja, aí onde você está, meu querido. A posição de pastor mantém um lugar único de posição central e de direção entre o povo do Criador e você e o pastor. É um lugar reservado para apenas uma pessoa. Sabe quem é esse intermediador? Você sabe. É o nosso Salvador, o teu Salvador. O Messias é a única cabeça e palavra final, acabou, ponto final. Efésios capítulo 5, verso 23 diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Entendendo aqui, amado, que igreja, né? Não é aquele prédio de alvenaria onde você vai semanalmente ali não, viu? Igreja sou eu, é você, cada um de nós, meu querido. Tá certo? Pastores possuem muitas artimanhas para acobertar seus erros, inclusive mudar o sentido da palavra igreja, como nós estamos falando aqui, congregação local, para universalidade dos salvos. E o que fazem quando citamos esse verso aí? É o que eles fazem, eles mudam o sentido. Nesse sentido, e ao contrário de opinião popular, o pastor não é o cérebro, o centro comunicador de mensagens, coordenador de funções e administrador de respostas entre a cabeça e o corpo. Não é ele. Ele não é chamado para proporcionar comunicação autorizada da verdade da cabeça para o corpo. E ele não é o comunicador preciso das necessidades do corpo para a cabeça. O pastor aqui é descrito nas igrejas modernas com essas condições inflacionadas. Ou seja, muito valor para uma pessoa comum como eu, como você. Esse valor tem que ser dado ao nosso Messias, ao nosso Salvador. Por sua posição, né, o pastor desloca e suprime a direção dada pelo Salvador por instalar-se ele mesmo como cabeça humana da congregação. Por esta razão, meu amigo, não há nada que impeça tanto o cumprimento do propósito eterno do Criador como a função do moderno pastor. É ele que impede. Você ainda não notou. Por quê? Quer saber por quê? Porque o foco desse propósito é fazer a direção do Messias visivelmente manifesta nas pessoas através do funcionamento livre e aberto do corpo de cada membro. Ele impede que você faça o que você tem que fazer. Enquanto a posição de pastor estiver presente, você nunca verá tal coisa. Você não terá como se enxergar como o sacerdote. Como o pastor destrói a si mesmo, amado. Então olha só, além dele destruir os membros, ele destrói a si próprio também. O moderno pastor prejudica não apenas o povo do Criador, ele prejudica, amado, a si mesmo. A posição de pastor, de uma forma ou de outra, atrofia os que assumem essa função. Agora nós vamos falar o que essa posição, que influência essa posição exerce no próprio líder. Então nós vimos um pouquinho aqui que o líder ele exerce uma influência negativa nos seus membros, não permitindo que os seus membros se desenvolvam, né? Quando eu falo seus membros, está falando lá da pessoa comum, lá você talvez lá leigo lá, não desenvolva os seus dons. E agora nós vamos ver o que acontece quando aquela pessoa se torna um líder religioso, o mal que ela está fazendo a si mesma. As frequentes depressões, vazio, estresse e o desequilíbrio emocional são terrivelmente constantes entre os pastores. Nesse momento, há mais de 500 mil pastores servindo nas igrejas nos Estados Unidos. Você sabia disso? Isso é ciência, é estatística. Metade destas igrejas tem menos de 100 membros ativos.
Imaginou, amado? Desse grande número, considere a seguinte estatística que revela o perigo mortal da posição do pastor. Vamos lá. Vamos falar aí de um pouquinho de ciência. 94% dos pastores aí que nós estamos falando agora sentem-se pressionados a ter uma família ideal. Eles são pressionados, eles têm que ser exemplo. Porque precisam sempre parecer sacerdotes mais elevados que os meros mortais. Coisa que eles não são e nunca vão ser para receber seus pagamentos. Eles são assalariados. 90% dos pastores trabalham mais de 46 horas por semana. Porque precisam, sabe o que, amado? 100% do tempo sempre parecer sacerdotes mais elevados que os meros mortais. Coisas que eles não são e nunca vão ser. 81% reportam uma insuficiência de tempo com o seu cônjuge. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que deixa a esposa lá largada em casa. Porque precisam 100% de tempo sempre parecer sacerdotes mais elevados que os meros mortais. Coisas que eles não são e nunca vão ser, ou seja, perante todos afirmam de boca cheia serem representantes do Criador, mas não têm o Criador nem em casa, sem relações com a sua família. 80% desses pastores creem que o ministério pastoral prejudica a família. Exatamente isso, meu querido. 33% consideram o ministério pastoral um perigo para a família, porque precisam 100% do tempo sempre parecer sacerdotes mais elevados que os meros mortais, coisas que eles não são e nunca vão ser, e porque se encarregam de todas as coisas das igrejas, para não dar chance para que algum leigo roube seu cargo. 70% não tem o que se considera um amigo íntimo. Ninguém pode saber que ele não é sacerdote coisa nenhuma. Ele é apenas um homem qualquer como eu, como você. Um ser humano qualquer como eu, como você. Pois, senão, o seu salário está ameaçado. 70% tem menos autoestima agora do que tinham quando entraram lá no ministério, lá no curso de teologia, no início do pastorado. A nocividade, amado, a coisa nociva do pastorado também influencia de uma maneira a desgastar essa pessoa. Vai desgastando, é nocivo demais. 50% sentem-se incapazes de cumprir as necessidades de sua posição. Sabe por quê? Porque somente o Salvador, amado, possui posição e poder para ser sacerdote. 80% estão desanimados ou tratando de uma depressão. 40% reportam sofrer pela timidez, horários frenéticos e falsas expectativas. 33% consideram renunciar suas posições durante algum período aí da sua carreira. Eles chegam a querer desistir. 40% das renúncias pastorais devem-se ao vácuo. A chama se apagou. Eles acordaram, viram que aquilo não funciona. A nocividade, novamente, a coisa nociva do pastorado também pode desgastá-lo, como eu falei, de tal maneira de alguns até cometerem suicídio. Espera-se que a maioria dos pastores exerça 16 tarefas simultâneas e a maioria dos pastores acabam não praticando tudo isso que é designado a ele. Sabe por quê? Por causa das pressões. Por esta razão, mensalmente, 1.600 ministros em todas as denominações nos Estados Unidos são demitidos ou são forçados a renunciar, porque não conseguem cumprir o seu papel. A meta, tem que cumprir meta. Na década de 2000, amado, no The Christian Citizen, reporta que 1.400 pastores deixaram o pastorado a cada mês, só naquela década. No mesmo assunto, o The Washington Times publica uma série de 5 artigos sobre a crise clerical que assola os Estados Unidos. Declarou o seguinte esse artigo: pouquíssimos clérigos neste país são jovens. Apenas 8% têm 35 anos ou menos. Dos 70 mil estudantes matriculados nos 237 seminários teológicos oficiais da nação,
Apenas 1/3 quer conduzir uma igreja como pastor. O pastorado puxa os candidatos mais velhos, normalmente aqueles que perderam as perspectivas de emprego ou são divorciados. De certa forma, a escassez de clérigos atingiu as principais igrejas protestantes no Canadá. Embora possa ser pessoalmente enriquecedor ministrar um rebanho, é também assustador por não muito dinheiro satisfazer expectativas como teólogo, conselheiro, orador público, administrador e organizador de comunidade. Tudo isso de uma vez. Durante os últimos 20 anos, a média do pastoreado reduziu de 7 para pouco mais de 2. Lamentavelmente, poucos pastores se dão conta de que é a posição de pastor que causa esta turbulência subjacente. Esses problemas todos. Não perceberam ainda isso, amado. E são poucos os que restam. Um famoso distribuidor de livros utilizou esta irônica promoção. Vamos ver. Diz assim: o pastor trabalha de sol a sol, mas seu trabalho nunca termina. Isso é devido ao fato de ele ter muitas funções: pregador, mestre, conselheiro, administrador, líder do louvor e muitas vezes até marceneiro. Para os pastores que precisam de ajuda para exercer essas funções, nós aqui do Christian Book temos o que você precisa. Este é o artigo que está lá. Pela mesma razão, há uma página na web desenhada para animar o clero deprimido e vazio. Eu não vou dar qual é a página aqui porque eu não vou fazer propaganda. Ou seja, é uma página de ânimo, né? Que a pessoa vai lá, acessa aquela página, ele desabafa, ele lê artigos, vê outras pessoas também que estão passando pelo mesmo problema, né? A utilidade desses recursos é como colocar um curativo em cima de um câncer. Trata do sintoma e ignora a raiz do problema, o ofício pastoral. Porque o único capaz de ter este cargo é o nosso Salvador. É Ele que é o cabeça. É Ele que é o intermediador entre o Criador e nós. Não um ser humano como eu, como você. Sei que nem todos os pastores caem nessa armadilha aí, né? Mas os poucos que podem resistir estão em incrível depressão e são exoticamente raros. O que eu quero dizer? Aqueles pastores antigos, os velhinhos que já são até jubilados, que tentava exercer isso como uma verdade realmente. Mas não existe mais isso, amado. Eles constituem dramáticas exceções a uma norma bem trágica. Naturalmente, o Salvador nunca desejou que alguma pessoa desempenhasse a variedade de coisas que se requer de um homem, do pastor lá, do cargo do pastor. Ele nunca desejou que alguém carregasse uma carga tão pesada. A demanda do pastorado, amado, são terríveis. Tanto que leva qualquer mortal ao esgotamento. Vamos lá, imagine-se por um momento trabalhando em uma companhia que lhe paga para manter seus colegas de trabalhos animados. Vamos lá. E que você faria, o que você faria se o seu pagamento dependesse do teu grau de ocupação e amistosidade, da popularidade de sua esposa e filhos, da qualidade de suas roupas e da perfeição de seu comportamento? O que eu quero dizer? Que você ganha um salário e nesse salário você tem que manter lá 200, 300 pessoas animadas, a sua família em plena observância dos outros como sendo perfeita. Dá para imaginar o completo estresse que isso iria lhe causar, meu querido? Dá para ver o papel que seria obrigado a exercer da presunção e arrogância, tudo para poder manter seu poder, prestígio, segurança, salário lá no seu trabalho? Por esta razão, a maioria dos pastores é insensível quanto a receber qualquer tipo de ajuda. A profissão de pastor dita padrões de conduta como qualquer outra profissão, como professor, médico, advogado. Tem lá os seus padrões. A profissão dita como o pastor deve vestir-se, falar e atuar. Não é isso? Laterninho, gravata, bonitinho. Falar de uma maneira correta, né? Demonstrar sempre que sabe alguma coisa daquilo que ele está falando. Esta é uma das principais razões pela qual tantos pastores vivem vidas tão artificiais, tão falsas, tão hipócritas e tão mentirosas. Nesse aspecto, o rol pastoral fomenta a desonestidade. A congregação espera que seu pastor esteja sempre alegre, disponível a todo momento, nunca ressentido, nunca amargurado,
Espera que ele tenha uma família perfeitamente disciplinada e que seja completamente espiritual a todo momento, 24 horas por dia. Quem é espiritual 24 horas por dia? Eu não consigo, eu não sou. Aliás, eu sou muito mais carnal, porque eu ainda sou carne, não sou espírito, né? Os pastores exercem esse papel como atores de um drama grego. São atores. Isso explica a voz afetada da maioria dos pastores em suas pregações e orações. Isso explica a maneira piedosa de cumprimentar, a maneira peculiar como dizem, a paz do Senhor, né? E a maneira especial como se vestem. Todas estas coisas são em grande parte fumaça e luar, fumaça, cortina de fumaça, totalmente desprovidas da realidade espiritual. Ou seja, aquela figura daquele homem ali na frente é mentirosa. Não existe, ele é um ser humano como eu, como você. A maioria dos pastores não pode permanecer nesse ofício sem ser corrompido em algum nível, em algum momento. O endêmico poder político do ofício é um problema enorme que isola muitos deles e envenena a relação deles uns com os outros. Que é isso que eu estou falando? Competição entre eles. Em um inquietante artigo para pastores intitulado Prevenindo a Cauterização do Clero, o autor sugere algo, amado, assustador. O conselho dele para os pastores nos dá uma visão clara do poder político que ronda o pastorado. Inquietantemente, amado, 23% do clero protestante foi demitido pelo menos uma vez e 41% das congregações demitiram pelo menos 2 pastores. O que eu quero dizer? Se um pastor, se um pastor conseguiu sobreviver, né, sob toda essa pressão, que ele não tem poder para isso, que nós sabemos que isso não é dele, ou ele foi demitido pela própria denominação, porque ele não foi competente de atingir a meta dele, ou os membros pediram a demissão dele porque ele não foi aquilo que a membresia esperava dele. Ele implora aos pastores, agora diz assim o artigo lá, exerça uma posição de companheirismo com o clero de outras denominações. Estas pessoas não podem prejudicá-lo eclesiasticamente, porque elas não pertencem ao seu círculo oficial. Não há nenhum tapete político que eles possam puxar para derrubá-lo. Sabe o que está querendo dizer o seguinte aqui, ó? Seja bem amigo de outras denominações, porque se você levar um tombo lá, você talvez tenha a porta aberta em outro lugar. A solidão profissional é outro vírus que contamina fortemente os pastores. A praga da ilha solitária leva alguns pastores, amado, a buscar outras carreiras. Outros encontram um destino mais cruel. Todas essas patologias encontram na sua raiz história do pastorado. É solitário o cume, porque o Criador nunca quis que ninguém fosse para o cume, exceto o seu filho. Com efeito, o pastor moderno coloca sobre seus membros as 58 exortações do Novo Testamento que deveriam ser mutuamente compartilhadas pelos crentes. Não é de admirar que a maioria dos pastores sofre esmagado pelo peso que recai sobre os ombros dele. E a gente chega a alguma conclusão, algum pensamento. O pastor moderno é o dogma, o elemento mais inquestionado no cristianismo moderno. Mesmo assim, ele não tem uma única linha nas escrituras que justifique sua existência, nem uma folha de figueira para cobri-lo. Assim, o pastor moderno nasceu da regra do bispado único engendrado por Inácio e Cipriano. O bispo transformou-se em presbítero local. Na Idade Média, vamos falar um pouquinho sobre isso aí, rapidinho. Na Idade Média, o presbítero se converteu em sacerdote católico. Durante a Reforma, ele foi transformado em pregador, ministro e finalmente em pastor. O homem sobre o qual se dependura todo o protestantismo. Em suma, o pastor protestante, é nada mais, nada menos que um sacerdote católico um pouco reformado. O sacerdote católico tinha 7 ofícios durante o tempo da Reforma: pregar, ministrar, sacramentos, rezar pelo rebanho, vida santa, disciplina, ritos da igreja, apoiar pobres e visitar enfermos.
O pastor protestante, além de assumir todas essas responsabilidades, eventualmente também abençoava eventos cívicos. O famoso poeta John Milton foi bem preciso quando disse, aspas, o moderno presbítero não é outra coisa senão o velho sacerdote. O pastor moderno não é outra coisa senão o velho sacerdote, meu querido. E eu falo isso, meu querido, de cadeira. Fui pastor? Não, não fui pastor. Fui ancião. Fui ancião. Por muitos anos, 15 anos. O ancião é como se... ele é chamado braço direito do pastor. Ele faz tudo no lugar do pastor. Não é fácil. Não é fácil. Eu chegar, como eu chegava lá no sábado de manhã para fazer o que eu tinha que fazer, passar a lição da escola sabatina, às vezes até pregar, né? E a mensagem que eu passava era uma mensagem que eu passava para o povo atingir um grau de santidade que eu não tinha, não conseguia ter. Então, meu querido e minha querida, meus irmãos, minhas irmãs, esse vídeo foi mais ou menos assim, para a gente ter em mente, né, que o único que está entre nós e o Criador é o nosso Salvador. Homem nenhum tem capacidade para isso. Nenhum, tá bom? Agora, é lógico que nós vamos ver aí pessoas, né, se dizendo pastores, apóstolos, ministros e por aí vai. E muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. Por quê? Porque são lá... Desculpe, eu não vou falar isso que eu ia falar. Que são pessoas que de alguma maneira são recompensadas aqui neste mundo. De alguma maneira. Tá bom, meu querido? Então, um abraço, vão lá, dá uma curtida lá no nosso vídeo, dá um joinha, compartilha, se inscreva lá, meu querido. Lembrando que o meu embate não é com pastor, com apóstolo, com sistema, nada. O meu embate é com a tua ideia, com a tua mente. Fazer você só pensar um pouquinho, tá bom, meu querido? Um abraço e até lá.